Está no ar o podcast Oncoponto, com informações relevantes sobre oncologia. Realização Grupo Sonhe. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Oncoponto do Grupo Sonhe. Eu sou André Sassi, oncologista, e estou aqui com meu amigo oncologista Vinícius Conceição, do Grupo Sonhe também, para falar sobre discrepâncias no cuidado dos pacientes com câncer de pulmão nos ambientes público e privado, no SUS e fora do SUS, dentro do sistema de saúde suplementar e até particular. A gente sabe que o câncer de pulmão hoje mudou, não é uma doença só. Há muitos anos atrás, o câncer de pulmão metastático era uma sentença de morte em curto espaço de tempo. A expectativa de vida dos pacientes com doença metastática era realmente muito curta. E hoje, com o desenvolvimento de tecnologias diagnósticos moleculares e avanços no tratamento com terapias-alvo e imunoterapia, isso mudou muito. A gente tem pacientes que têm doença controlada praticamente que viraram uma doença crônica, com muitos anos de expectativa de vida. Mas não é para todo mundo. E aí eu tenho aqui comigo o Vinícius, que é um baita especialista em câncer de pulmão, para falar um pouco sobre isso e debater de que maneira esses avanços estão disponíveis, para que população e eventualmente estratégias para diminuir essa diferença de acesso hoje, talvez só para quem tem dinheiro para pagar por essas tecnologias. Vinícius, seja bem-vindo ao programa e já fale um pouco da sua visão dessa evolução do diagnóstico do câncer de pulmão e como isso evoluiu nos últimos anos e está evoluindo hoje ainda, nos dias que a gente está vivendo. André, obrigado, e é um assunto que eu particularmente sou apaixonado. Faço hoje especialmente câncer de pulmão e me encanta e me fascina como evoluiu o diagnóstico e o tratamento e vai continuar evoluindo do câncer de pulmão. Acho que a primeira coisa importante de dizer é que ainda é o câncer que mais mata. Então, se a gente pegar no mundo inteiro, nenhuma outra doença oncológica mata tanto quanto o câncer de pulmão. Ainda fazemos o diagnóstico muito tardio, então com tudo que a gente está falando de tecnologia, isso não é uma questão só do Brasil ou países pobres, mesmo nos países desenvolvidos, grande parte dos pacientes, a gente está falando mais de 70% deles são diagnosticados com metástase, um momento em que em teoria esse paciente não vai mais curar, mas a evolução do tratamento permitiu isso, que esses pacientes passassem a ter uma doença crônica e que eles tivessem uma boa qualidade de vida por muito tempo. Então, a gente saiu, no início dos anos 2000, de uma expectativa de vida de 8 meses, que é o que a gente tinha com quimioterapia à base de platina, que era o backbone do tratamento, para a gente falar em alguns cenários de pacientes com expectativas medianas de vida de 6 a 7 anos. Isso de mediana. Tem pacientes que estão vivendo muito mais do que isso e às vezes até difícil de a gente dizer que com a doença curada, mas com a doença com resposta completa que não recidivou. A gente melhorou isso a partir do momento que a gente entendeu que o câncer de pulmão, na verdade, eram várias doenças. Então, a gente coloca tudo no mesmo saco, né? Câncer de pulmão, mas a gente entendeu nesses 20, 25 anos para trás que a gente estava falando de várias de doenças diferentes, e aí a gente evoluiu para o diagnóstico dessas doenças diferentes, entender qual é cada tipo de câncer, e trouxe definitivamente para o tratamento do câncer de pulmão o que é a medicina personalizada. Então, aquilo que a gente tanto falava também nas últimas décadas de tratar cada paciente de um jeito a depender do seu diagnóstico, é exatamente o que a gente hoje consegue fazer com câncer de pulmão. Vinícius, só um parênteses. Essa questão de várias doenças serem rotuladas com o mesmo nome, isso explica um pouco o fato de às vezes pessoas que nunca fumaram terem câncer de pulmão, às vezes pessoas jovens terem câncer de pulmão. E uma coisa que eu vivi isso, né? Essa incorporação de descobertas moleculares, uma coisa que realmente me incomodava quando eu via os primeiros estudos de terapia-alvo, que eles tentaram dar para todo mundo, e que aí eles avaliavam um subgrupo, e eu sou um hater de análise de subgrupo de estudos,
E aí eles falavam assim, não, olha, mas esse tipo de medicamento, o gefitinib em pacientes que têm adenocarcinoma, mulheres orientais e que não fumam, nessa população funciona. Eu falei, mas você vai pegando subgrupo, aí é injusto. Mas, na verdade, essa era uma análise que no final das contas se comprovou que tinha uma doença, câncer de pulmão, que nessa população, nesse subgrupo, era diferente, né? Então a gente hoje não usa essas classificações mais clínicas ou subjetivas ou de classificações étnicas, mas a gente entende que para essa subpopulação algum tipo de câncer de pulmão é diferente daquele que aparece no paciente que tem enfisema pulmonar, que é tabagista de longa data e tudo. Como é que hoje tem sido esse diagnóstico e até a seleção de pacientes para fazer determinados testes moleculares com mais urgência ou menos urgência, ou que você já entende que provavelmente esse vai ter alguma mutação alvo e esse não vai ter? Como é que é o seu raciocínio quando você recebe o paciente? A gente tinha muito isso, como você falou, o primeiro estudo que avaliou essas alterações moleculares foi de um gene específico, que era o EGFR, que foi o primeiro gene que se entendeu que tinha papel no desenvolvimento de alguns tipos de câncer de pulmão, e o primeiro estudo tentou dar para todo mundo, o IPASS tentou fazer para a população geral, a quimioterapia, que era o braço comparador, foi melhor do que a droga-alvo para a população em geral, e aí, quando eles avaliaram o subgrupo, viram que os pacientes com EGFR mutado tinham esse benefício. Como o EGFR foi, desde o início, o principal, ou o mais estudado e o mais antigo, se viu que o perfil de pacientes que tinham EGFR mutado eram especialmente pacientes que nunca fumaram, não tinham fumado ou fumaram muito pouco, principalmente mulheres, e a gente encontrava essa mutação com muito mais frequência nas mulheres orientais do que no ocidente. Então, embora o benefício ele não se dava por ser oriental, se dava por ter a mutação. Se você pega um brasileiro, se você pega um latino-americano, se você pega um europeu que tem a mutação, o benefício é o mesmo. E aí, durante muito tempo, a gente ficou com essa questão de que a mutação é para paciente que é jovem, para paciente que não fuma. Só que a gente foi entendendo e descobrindo novas mutações, outras mutações que, assim como o EGFR, também causavam o câncer. E o perfil dessas mutações eram diferentes. Então, a gente tem algumas mutações. Por exemplo, dentro do próprio EGFR, por exemplo, a gente entendeu que alguns tipos de mutação do EGFR, como inserção do exon 20, são mais comuns em pacientes que fumam, ou o paciente tem um pouco mais de chance de ser um tabagista do que não um tabagista. Então, se eu tenho um paciente tabagista, se ele tiver EGFR, provavelmente vai ser uma inserção de 20. O Carras, que é uma outra mutação, é mais comum em pacientes homens, com uma idade um pouco mais avançada do que a gente vê com EGFR. Então, hoje não dá para a gente classificar para quem a gente vai fazer o exame baseado simplesmente em características étnicas, ou idade, ou fumar ou não fumar. A gente sabe que essas mutações elas são essencialmente para um tipo de câncer de pulmão chamado adenocarcinoma. Então, hoje, todo paciente com adenocarcinoma, especialmente metastático, ele tem que ser testado. Então, ele precisa ser testado para ver se tem alguma dessas mutações, senão eu deixo, eventualmente, de oferecer o melhor tratamento para esses pacientes. O carcinoma epidermoide, que é um outro tipo de câncer de pulmão muito comum, a chance de ter alguma dessas mutações é muito pequena, mas a gente tem dados de literatura que mostram que se são pacientes que não fumam ou que fumaram muito pouco, uma carga tabágica mais baixa ou mais jovens, talvez esses pacientes também tenham uma probabilidade um pouquinho maior de ter mutação. Mas hoje, todo paciente com adenocarcinoma, ele tem que ser testado, especialmente na doença metastática, mas a gente já tem essas terapias também disponíveis na doença mais inicial. Então, na adjuvância, que é quando a gente operou o paciente, ele vai fazer uma complementação do tratamento. Então, cada vez mais a gente precisa testar esses pacientes. E é só para as pessoas entenderem, porque às vezes quem está ouvindo a gente tenta entender o que são essas mutações, e eu sempre falo que, assim, que é como se fosse um interruptor que a gente teria que estar desligado, que a gente tem esse interruptor, mas ele teria que estar lá
quietinho. Ligado só na hora que precisa Só na hora que você regenerar. precisa e que por algum motivo ele se liga e fica ligado o tempo inteiro. E a hora que ele se liga e fica constantemente ligado, ele leva ao desenvolvimento do câncer. E as terapias que a gente tem hoje é justamente identificar que esse interruptor está ligado, e aí existem diferentes tipos de interruptores, e dar um medicamento que vai desligar de novo esse interruptor, e com isso você vai bloquear a proliferação celular, vai diminuir a evolução do tumor. Então é realmente a medicina personalizada. Só que eu só consigo isso se eu faço o diagnóstico. Eu preciso ter o teste disponível para identificar quem é o paciente que tem a mutação. E aí, do ponto de vista prático, o que você tem visto? Você trabalha comigo tanto em sistema público quanto privado. A gente atende pacientes com os dois perfis. O que você vê de diferença, primeiro, no diagnóstico, mas principalmente depois no que fazer com o resultado dos tratamentos? Então, do paciente privado, rapidamente, passando pelo que a gente tem de opções de diferentes mutações, mas depois já falando especificamente em um paciente do SUS, o que ele se é interessante fazer também esse teste para ele e por quê? E se tiver alguma mutação, o que é feito? A gente basicamente hoje, a oncologia torácica e o câncer de pulmão, ele evoluiu e a gente permite que esses pacientes vivam hoje melhor e por muito tempo, basicamente por conta de duas classes de drogas que foram associadas ao tratamento. Uma que é a terapia-alvo, que é esse medicamento que é específico para tentar desligar algum desses interruptores, tentar agir nessas mutações. E esses medicamentos geralmente são orais? A grande maioria deles são orais, a grande maioria são medicamentos orais. E a imunoterapia, que vai funcionar especialmente para aquela parcela de pacientes que não tem mutação. Então, a gente tem que entender que não é todo mundo que tem mutação. Existe uma parcela considerável, mesmo dos adenocarcinomas, que não tem mutação, e esses pacientes vão ser candidatos a fazer imunoterapia, ou sozinha, ou em combinação com químio. Então, esses dois medicamentos revolucionaram o tratamento do câncer de pulmão, mas também aumentaram de maneira bastante importante o custo do tratamento. A gente está falando de tratamentos que chegam a custar 50, 60 mil reais por mês para um paciente que vai ter uma doença controlada, que ele vai ter que usar por muito tempo esses tratamentos. Então assim como a gente ganhou em desfechos de qualidade de vida e sobrevida, a gente tem uma fonte pagadora, isso alguém tem que pagar, que está tentando lidar com os custos desse tratamento. E por isso a gente já dá de largada a diferença do SUS, que no sistema público hoje a gente praticamente não tem nenhum desses medicamentos. É muito pontual algum desses medicamentos disponíveis pelo SUS. Então, essas são as duas classes que mudaram. O teste, a gente até consegue fazer, porque o teste hoje, ele Explica um pouco o que é o teste. O teste é você pegar uma amostra do tumor, hoje tem outros testes diferentes, mas basicamente é você pegar ali uma amostra da biópsia que foi feita. Então, naquela biópsia, ela é guardada, existe uma técnica para você guardar e aquilo ficar conservado, a célula tumoral ficar ali conservada num bloquinho de parafina, e aí você faz uma extração dessa célula tumoral e avalia o DNA, vai lá dentro da célula, no núcleo da célula, e vai avaliar o DNA da célula se ela tem ou não aquela mutação. Então, eu tenho que resgatar uma biópsia do paciente e isso é mandado para análise para ver se você tem alguma mutação ou não. Uma outra coisa que a gente avalia, mas aí não é no DNA, é uma proteína chamada PDL1, que é uma proteína que você vai ver no ambiente tumoral se ela está em grande quantidade ou não, porque aí ela tem relação com a eficácia da imunoterapia, que é o outro tratamento que a gente comentou. Então, basicamente, esse é o teste. Hoje tem outras tecnologias, hoje a gente está começando a fazer essas avaliações não mais na biópsia do tecido, né, na biópsia do pulmão ou de alguma lesão metastática, mas no sangue, é a biópsia líquida. Isso vai ser um outro salto de tecnologia importante, mas hoje isso ainda não é usado de maneira tão ampla. E aí você faz esse teste hoje, ele até deveria ser pago pelos convênios, mas são pouquíssimos os convênios que autorizam o pagamento. Alguns desses testes, por exemplo, para EGFR, para ALK, que algumas dessas mutações que a gente falou, o convênio seria obrigado a pagar, mas hoje existe um conjunto de indústrias farmacêuticas
que pagam por esse teste no Brasil. Isso não é assim no mundo inteiro, mas no Brasil tem um conjunto de indústrias que se juntaram e que pagam por esse teste. Então, eu até consigo fazer o teste para o paciente que está no mercado público, porque não demanda que o paciente tenha custo nenhum e quem vai pagar isso é esse conjunto de empresas. O problema é o que fazer com esse resultado no público, né? No privado, eu vou definir um tratamento que em grande parte está disponível pelos planos de saúde. No SUS, eu não tenho. Eu vou ter talvez pontualmente, a gente falou do EGFR, que foi a primeira mutação que foi identificada e o primeiro remédio que foi desenvolvido. Então, aqueles primeiros medicamentos que a gente ainda chama de primeira geração, mas embora de primeira geração são eficientes, hoje tem um custo mais baixo e até cabem dentro do custo de alguns serviços públicos. Também não são todos, né? Se a gente fala do SUS, deveria ser igual, mas o SUS no Brasil ele é muito heterogêneo. Vão ter lugares que vão ter disponível esse medicamento, vão ter lugares que não. Mas a gente está falando de um medicamento para uma mutação que é o EGFR. A gente tem outras, pelo menos 7 mutações que já têm medicamentos e esses outros também não estão disponíveis no SUS. E aí esses pacientes são tratados com quimioterapia convencional. Esses pacientes vão ser tratados com quimio convencional, independente do subtipo de tumor. Então, no SUS, saber se ele tem um carcinoma epidermoide, se ele tem um adenocarcinoma, talvez tenha um impacto menor, porque o que eu vou oferecer é químio. É melhor do que não fazer nada. A quimioterapia, ela tem a sua eficácia, mas a eficácia é baixa e a custas de uma toxicidade bem maior, porque esses tratamentos mais novos, além de mais eficientes, em geral são menos tóxicos do que a químio. A gente já teve outras discussões a respeito até dessa testagem, e se valeria a pena testar pacientes do SUS, já que eles não vão ter acesso ao tratamento. Eu sou partidário da defesa do teste para a gente ter a informação e, eventualmente, para o paciente ser candidato até a pesquisa clínica. Porque a gente hoje vive o desenvolvimento até de novas terapias-alvo, de novos medicamentos com alvo nessas mutações. Então, saber que dá oportunidade para o paciente do SUS entrar em pesquisas clínicas. Mas, realmente, é meio até catastrófica essa diferença. Talvez junto com o melanoma, que também é uma doença meio órfã no sistema público de saúde, o câncer de pulmão é onde talvez tenha os maiores gaps de tratamentos diferentes entre sistema público e privado. O que vem sendo feito para tentar diminuir essas diferenças? Eu acho que o principal seria a gente encontrar outros biomarcadores em que a gente realmente conseguisse definir quem é o paciente que mais vai se beneficiar. Então, imunoterapia hoje a gente acaba para pacientes que não têm mutações, fazendo para todo mundo. Tem alguma diferenciação se o PDL1 é alto ou não, fazer com químio, mas talvez não sejam todos os pacientes que vão se beneficiar. Então, o principal seria desenvolver novos biomarcadores que realmente digam, olha, esse paciente ele tem mais chance de responder a esse tratamento ou não, para não ter que tratar uma população muito grande, para que alguns apenas tenham benefício. Eu acho que passa pelo que você falou, assim, por mais que a gente tenha benefício do tratamento, muito difícil que a gente tenha, mesmo que o SUS melhorasse, mesmo em países desenvolvidos, que a gente consiga bancar tudo para todo mundo. Essa é uma ideia que às vezes a gente tem, e tem a questão de que o SUS ele é responsável pela saúde de todo mundo, é um direito de todo mundo e deveria ser, mas o recurso ele é finito e essas drogas elas têm um custo muito alto. A gente não vai conseguir, provavelmente nunca, oferecer tudo para todo mundo. Então eu tenho que selecionar dentro desses todos os medicamentos qual é aquele que realmente mais traz impacto e benefício para o paciente. Uma discussão que passa pela indústria farmacêutica de conseguir chegar num preço que seja exequível, porque hoje os custos realmente são muito altos. Mas eu acho que o principal é que você falou de pesquisa clínica. Eu acho que a melhor maneira de você conseguir inserir os pacientes do SUS para tratar ou para conseguir ter acesso a esses medicamentos é pesquisa clínica. Se a gente pega Estados Unidos, boa parte da Europa, esses países têm uma quantidade de pesquisa clínica muito alta, são muitos estudos que incluem muitos pacientes e você consegue dar acesso a esses pacientes do SUS para esses tratamentos. Então, acho que a pesquisa clínica talvez seja a maneira, não vou dizer mais fácil, porque não é fácil fazer pesquisa clínica, mas talvez a maneira onde a gente tem a maior chance de realmente contemplar
esses pacientes que estão no SUS com esses medicamentos mais novos. Existe uma discussão muito grande no mundo a respeito não é só no Brasil mesmo, no mundo mesmo, a respeito de um preço socialmente justo. Então, assim, é o preço daquele medicamento que seja ético e que seja, de alguma forma, pagável, né? Porque no Brasil a gente vê essa discrepância muito grande porque a gente tem 2 sistemas de saúde. Em boa parte dos países europeus, por exemplo, o sistema também é só público. E nem existe essa questão de o seguro cobrir ou não. A saúde é uma obrigação, entre aspas, do governo e os ministérios da saúde ou pagam ou o medicamento não está à disposição para ninguém da população. Nos Estados Unidos ela é o contrário, ela é puramente privada. Né? Então ou o camarada tem dinheiro para pagar aquele tratamento ou não tem, ou ele não vai receber e ponto, não tem obrigação do Estado de dar alguma cobertura. E a gente vive esse dilema, nós, né? Como eu falei, a gente, se de manhã a gente está no consultório privado e à tarde vai atender pacientes do sistema público, a sensação ou às vezes a alegria de ter o resultado da análise molecular e ver uma mutação que pode ser definidora de uma sobrevida mais longa ou mais curta de um paciente, é diferente se eu estou atendendo ele de manhã ou à tarde. Na cadeira que eu estou sentado, muda como eu vou passar essa informação para o paciente. Isso para a gente é muito pesado, eu acho. E aí por isso a gente tem que rediscutir preço, a precificação dos medicamentos no mundo, mas no Brasil ela é muito, até falo esquizofrênica, porque muitas vezes não faz sentido as discussões que a gente tem em termos de precificação. E o problema do Brasil é que assim, a gente está muito, assim, tem o problema do preço, que é difícil se chegar num preço e quando, né, o preço geralmente é muito caro. E a maneira como a gente quantifica esses desfechos, esses benefícios, ele ainda é muito voltado simplesmente para aquele dado do estudo, né? A gente não tem análise econômica do que se fala de custo-efetividade, que cada vez mais no mundo se fala, justamente porque não é um problema só nosso, não é o Brasil que não consegue oferecer esses tratamentos para todo mundo. Como você falou, a Europa quase sempre a saúde é pública e eles não oferecem para todo mundo. Tem uma série de medicamentos que a gente até tem aprovado no Brasil, que a gente oferece para os pacientes no privado, mas para quem está inserido no sistema público da Europa, não é oferecido e ponto, porque eles fazem uma avaliação de custo-efetividade. Então, não é simplesmente o remédio ter um efeito benéfico, é se esse efeito benéfico cabe no bolso do sistema público daquele país. E a gente não faz isso no Brasil, né? E o problema é que quem manda no mercado internacional é os Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem essa pressão de mercado de dinheiro mesmo, de quem tem dinheiro. E lá tem muita gente que tem dinheiro para pagar por tratamentos de alto custo. Então, a precificação é muito ditada pelo mercado americano em si, e o resto do mundo meio que corre atrás. O nosso dilema que eu falo é justamente porque a gente vive esses 2 mundos. Um mundo que seguiu o modo americano de vida mesmo, e uma medicina socializada também, pública, que pretenderia ser mais justa para todos. E encaixar isso tudo é muito complicado. Até no diagnóstico, né? Voltando para a questão de diagnóstico precoce, a gente vê que muitos mais pacientes metastáticos são vistos no SUS do que proporcionalmente no sistema privado. Como é que está? Só voltando um pouquinho antes, para a gente já caminhar para o final da nossa conversa, mas para falar até do rastreamento de câncer de pulmão, seria uma maneira de conseguir curar mais pacientes a um custo menor, né? Eu acho que talvez o impacto maior, isso a gente fala não só em câncer de pulmão, quando a gente está falando de câncer, o custo do tratamento sempre é alto e quanto mais avançada a doença, maior é o custo. Isso é assim para todos os tipos de câncer. Então, se eu faço o diagnóstico precoce e consigo fazer um tratamento com mais chances de cura, o peso do tratamento desse paciente, além dele viver, além dele ter uma expectativa de vida maior, o custo vai ser muito menor para a fonte pagadora. E a doença precoce, o tratamento,
Só para explicar também para as pessoas qual é a diferença básica, né? O tratamento na doença precoce, o tratamento ele é essencialmente cirúrgico, a cirurgia é o que vai realmente curar o paciente, e ele pode ou não, a depender do subtipo de tumor e do estadiamento, quer dizer, ele tem uma doença inicial, mas essa doença inicial ela pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Então, dependendo desse estadiamento, ele vai fazer um tratamento prévio antes de operar, que pode ser com químio, pode eventualmente exigir algum desses tratamentos mais novos, imuno, ou ele vai fazer depois de operar. É que aí é um tempo mais curto, então ainda assim é um custo menor na maioria das vezes do que na doença metastática, onde o tempo de uso às vezes é maior, o custo é maior e o impacto também é menor. Na doença inicial eu estou curando os pacientes. E aí a questão do diagnóstico precoce do screening é extremamente importante. É que o screening, ele pressupõe que você vai pegar uma população que não tem sintomas, uma população assintomática, mas que você considera que tem um alto risco para desenvolver aquela doença, e vai fazer algum exame na tentativa de fazer o diagnóstico nessa população de alto risco. Se ele já tem sintomas, já não é mais um screening. Se ele está procurando um médico porque ele começou a ter perda de peso, está escarrando com sangue, geralmente já estamos falando de uma doença mais avançado e ele não vai fazer um screening, ele vai fazer um diagnóstico, uma investigação diagnóstica. O grande problema é que para câncer de pulmão, durante muito tempo, os estudos não conseguiram demonstrar que eu fazer o diagnóstico tão precoce impactava no ganho de tempo de vida ou na taxa de cura. Então, a gente deixou durante muito tempo de fazer screening porque a gente não tinha dados que corroboravam que valia a pena se investir num screening e como fazer, qual seria a melhor tecnologia, a periodicidade. Agora a gente tem, então mais recente a gente teve estudos maiores, o Nelson é o principal deles, né, um estudo chamado Nelson, que avaliou pegar uma população de alto risco, então uma população já com mais idade, com mais de 55 anos, com uma carga tabágica alta, e que esses pacientes façam um exame, pelo menos uma tomografia a cada 2 anos, uma tomografia que a gente chama de baixa dose, porque a gente faz menos radiação, e esses estudos conseguiram demonstrar que eu faço o diagnóstico precoce, eu intervenho mais nesses pacientes e eu curo mais esses pacientes. Ainda assim é um problema, porque, por exemplo, você tem que implementar a tomografia, que é hoje um exame mais acessível, com menos custo, mas ainda gera um custo. E esses pacientes, por exemplo, que a gente está falando uma parte deles que tem mutação, que são pacientes, como a gente falou, pacientes que não fumam ou que têm uma carga baixa de tabagismo ou pacientes mais jovens, eles não entrariam nessa população com indicação de fazer screening. Então, talvez o screening ele vale a pena, ele vai ter um impacto se a gente conseguir fazê-lo de maneira bem feita, mas ainda vai ter uma população que vai desenvolver câncer por ter alterações genéticas e que provavelmente não vão fazer esse screening porque não estão no escopo dos critérios ali para entrar no estudo. Mas ainda são a minoria, né? São a minoria. Porque, como você falou no começo, o câncer de pulmão hoje ainda é o que mais mata no mundo. Mas é por causa do tabagismo, essencialmente. É o principal. E aí a campanha educativa é fundamental. E aí é onde o impacto de custo é menor. É você tentar reduzir o tabagismo e fazer campanhas para isso. Como você falou, 80% a 90% dos cânceres de pulmão são relacionados ao cigarro. O Brasil tem conseguido diminuir o número de tabagistas, a população tabagista diminuiu nos últimos 20 anos. Hoje a gente tem 10% mais ou menos da população tabagista, mas tem outros problemas que estão vindo aí, cigarro eletrônico, narguilé, até uma subpopulação que tem voltado a fumar durante a pandemia, o tabagismo aumentou, então a população que fuma durante a pandemia aumentou. Então são problemas que são constantes. A gente não pode parar nunca porque... mas o tabagismo ainda é o principal fator de risco. Então, tentar evitar que as pessoas comecem a fumar, e o Brasil, como eu falei, de uma maneira conseguiu melhorar bastante isso, é um dos países que conseguiram maiores taxas de queda no número de tabagistas nos últimos anos, e implementar um rastreamento que seja eficaz para a gente fazer o diagnóstico o quanto antes e curar mais pacientes com um custo mais baixo. Eu vi, só para complementar, eu vi muita controvérsia ou muita propaganda a respeito, não formal propaganda em mídia, mas entre as pessoas do vape ou do cigarro eletrônico como se fosse uma forma de tabagismo
que fizesse menos mal ou que incomodasse até menos as pessoas ao seu redor. Mas a gente, do ponto de vista médico, tem visto grandes problemas novos surgindo. Você acredita que talvez a gente comece a ver até outros tipos de câncer de pulmão que a gente não via antes, em pessoas mais jovens, por conta do cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico, ele aumentou mais de 600% nos últimos 5, 6 anos, e a população que mais usa é a população jovem, é ali entre os 17 e os 22, 23 anos, e usa com uma quantidade muito grande. Então, assim, o vape ele veio justamente com essa ideia de que ele ia ser uma porta de saída para o tabagismo, porque ele continha uma quantidade menor de nicotina, ou às vezes nem teria nicotina. E o que a gente viu foi o contrário, é que, na verdade, ele serve como uma porta de entrada para o tabagismo e tem sido usado de maneira indiscriminada pelos jovens. Então, justamente por incomodar menos, por não causar cheiro, por eventualmente eles poderem usar num ambiente mais fechado, e é um negócio meio que eles acham descolado, eles começam a usar aquilo o dia inteiro. Então, no final das contas, aquela substância que está sendo vaporizada e que está sendo inalada, as substâncias que tem ali são diferentes do que tem no tabaco normal, no cigarro convencional, mas são substâncias que vão causar um dano, uma inflamação do pulmão e que, com certeza, a gente ainda não teve tempo hábil para definir realmente causa e efeito, como o vape sendo um responsável por câncer de pulmão. A gente sabe que ele leva ao desenvolvimento de uma série de doenças pulmonares, inclusive com morte, mas para a gente mostrar a relação com câncer leva mais tempo, mas provavelmente vai ter relação com câncer e talvez a gente comece a ver subtipos diferentes, como o cigarro convencional, o carcinoma epidermoide é o câncer mais comum. Pode ser que a gente tenha aí alguma outra histologia, algum outro tipo que venha de alguma célula diferente das que a gente está mais acostumado, associado ao vape. Essa questão do vape, do cigarro eletrônico ser moderno, ser cool, ser diferente, e as pessoas ignorarem os riscos e dizerem que não há provas de riscos de doenças pulmonares, me lembra a história até do próprio cigarro. Sim. Na década de 40, 50, existia até uma certa ridicularização de quem associava câncer de pulmão com o cigarro, porque tanta gente fumava que até eu ouvia na época, li, né, na época, argumentos dizendo que era um absurdo associar o cigarro a câncer de pulmão. Ele era até associado a alta performance, né? Então era muito difundido no meio esportivo, tinha muita propaganda, boa parte dos esportistas e das pessoas que estavam em evidência na mídia na época fumavam. E só no começo da década de 80, 1980, então mais de 50 anos depois que o cigarro estava mais difundido, é que a gente começou a ver e a sair os primeiros estudos que comprovavam os malefícios do cigarro. Né? Bom, para finalizar nossa conversa, qual é a sua visão de futuro? Para onde a gente hoje está numa época boa de pesquisa clínica, de novas descobertas, e de novas incorporações de tecnologias terapêuticas mesmo. E para o futuro, daqui a 5, 10 anos, o que você espera? Tanto para todos os pacientes e de informações e de pesquisa clínica, mas também para o SUS, para a nossa população, 75% da nossa população que ainda depende do sistema público. Eu não tenho dúvida que a gente vai continuar avançando e muito. Quando a gente vê a aquisição de conhecimento e de evolução dentro da oncologia, a gente vê que não é uma linha reta a progressão, ela é exponencial. Então, a velocidade de ganhos provavelmente vão ser cada vez mais altos, mas ainda com grande custo. À base de novas tecnologias, novos mecanismos de drogas, associações das drogas que a gente hoje usa individualmente, associá-las, mas isso traz mais custo, traz eventualmente mais efeito colateral, e aí a gente vai ter que ver isso com bastante cuidado. Eu acho que, primeiro, para a gente conseguir incorporar isso no SUS, a gente tem que ter uma discussão que realmente seja verdadeira, mas que a gente enfrente problemas como definir qual é o custo que a gente vai, o quanto que a gente está disposto, quando eu digo governo, está disposto a gastar
para implementar um determinado tratamento. Isso tem que ter regras claras. Acho que o grande problema do Brasil é que as regras não são claras e por isso tanta judicialização, porque a coisa fica meio... Cada um faz de um jeito, faz como quer e dependendo de como você... Se você entra na justiça, você consegue ter acesso a uma droga, se você não entra, não consegue. Então tem que ter as regras do jogo um pouco mais claras. Eu acho que uma das coisas que vai ajudar muito é a questão de você ter medicamentos similares, então a queda das patentes desses medicamentos, elas vão permitir que a gente tenha um número maior de indústrias farmacêuticas produzindo esses remédios e com isso a tendência é que o custo fique mais baixo. A competição é saudável A competição nesse ponto. vai dar. Embora sejam medicamentos que mesmo quando são, por isso que a gente não fala em genérico, principalmente quando é anticorpo, são biológicos, né? Então são similares, o custo de produção ainda é muito alto, então não é só questão de patente, mesmo uma indústria que vai fazer um biosimilar, o custo de produção para você fazer aquela medicação de maneira que tenha qualidade ainda é um custo alto. Mas você vai ter outros competidores, a gente vê isso claramente com a China. A China ela tem desenvolvido, aí a gente pode depois ter críticas ou não da maneira como isso é feita, da maneira que isso eventualmente é não respeitando algumas questões industriais ou algumas críticas aos estudos que eles fazem, mas o fato é que a China está desenvolvendo os próprios anticorpos, está desenvolvendo a própria imunoterapia com custos muito mais baixos para oferecer para a sua população, que é uma população enorme, que se eles fossem bancar o custo que é hoje para uma população tão grande e eles fumam muito, então a China é um local que tem muito câncer de pulmão, então acho que passa um pouco por essa queda de patente, por mais competidores no mercado, mais indústrias farmacêuticas tendo produtos parecidos, que permitam ter uma concorrência maior, biomarcadores que definam quem é o paciente que vai se beneficiar mais do tratamento, que isso é uma coisa que a indústria, né, a gente não quer... A indústria ela tem os seus caminhos e a indústria ela não é o bicho papão, ela não é como muita gente... não, a gente não descobriu a cura do câncer porque a indústria farmacêutica não quer. Não é isso. A indústria farmacêutica tem os seus interesses, mas que são legítimos. A gente tem um mundo, uma boa parte do mundo que é capitalista. E grande parte do desenvolvimento graças a eles. isso, se não fosse se não fosse o benefício em termos financeiros que eles têm como retorno, eles não custeariam, até porque 95% ou mais da pesquisa ela é bancada pela indústria farmacêutica. Os governos, o sistema público não consegue bancar tanta pesquisa clínica. Mas precisa ter essa parceria e né, a indústria farmacêutica ela tem que entrar nessa jogada, mas o desenvolvimento de biomarcadores não é algo que seja tão interessante para a indústria, que é você nichar qual é o paciente que vai se beneficiar. É aquilo que a gente falou um pouquinho lá no começo. Geralmente as drogas elas vêm sendo testadas para todo mundo e aí se não dá certo para todo mundo, a gente começa a nichar quem é o paciente que vai se beneficiar. E às vezes a maneira como o estudo é desenhado, ele é desenhado para mostrar o benefício para todo mundo. Só que na verdade tem alguma parcela daquelas pessoas que tem um benefício maior e que puxam as outras. Então, o desenvolvimento de biomarcadores que a gente consiga selecionar quem é realmente o paciente que vai se beneficiar, isso vai fazer com que eu selecione melhor os pacientes. Do ponto de vista prático, é assim, né? Eu tenho um estudo clínico que coloca 1.000 pacientes para receber o medicamento A, 1.000 o medicamento B. Para os primeiros 1.000, 20 se beneficiam versus 10 do outro. Então o medicamento A é melhor. Seria muito melhor eu conseguir identificar os 20 que se beneficiam e tratar todo mundo com aquele. Só os 20. Porque é isso. O estudo mostra o benefício e aqueles 20 que se beneficiaram muito traz a curva para cima. E aí você acaba falando, olha, eu vou tratar os 1.000. Eu não consigo identificar todo mundo, quem é o paciente, vou ter que tratar todo mundo. Então, qual é a característica daqueles 20 que me permitam falar, ó, quem tem essas características vai receber o tratamento. Quem não tem, o tratamento vai ser um outro tratamento. Eu acho que esse é o caminho. Porque acho que aí a gente consegue... o tratamento vai ser caro, continua sendo caro, não tenho dúvidas, mas ele vai ser para uma população muito menor e que a gente tem uma certeza absoluta de benefício. E aí eu acho que dentro do sistema, isso é muito mais de sistema público de saúde, a gente vai ter uma necessidade de definir o orçamento melhor. Hoje, o que você falou, eu acho muito importante, que as regras não estão claras, a gente não tem uma regra clara, inclusive dentro do Ministério da Saúde, do quanto a gente tem de orçamento para investir para a incorporação de novas tecnologias.
porque elas estão surgindo. Só que, assim, o orçamento do Ministério da Saúde para tratamento do câncer, ele é meio fixo e não muda ao longo dos anos. E por isso a gente tem um sistema de financiamento de tratamentos oncológicos via APACs, autorização de procedimento de alto custo, dentro dos hospitais que prestam serviço para o SUS, que está praticamente igual há muitos anos. A gente tem mínimas incorporações pontuais, e isso sem ter uma programação prévia do quanto a gente está disposto a investir para melhorar o cuidado da população. Acho que esse é o ponto. Vinícius, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela nossa conversa boa, e a sua última recomendação para as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Eu acho que, primeiro, a questão da prevenção. Então, se a gente pode intervir de uma maneira com um custo menor e com uma eficácia maior, é alertar as pessoas para que não fumem, não usem o cigarro eletrônico, não comecem, porque é um vício muito difícil de parar. A nicotina, ela traz uma sensação de bem-estar, libera uma série de neurotransmissores que depois é difícil o paciente largar. Então, evitem, não entrem nesse vício. Se estão nesse vício, procurem sair. Hoje a gente tem alternativas, inclusive no sistema público. Hoje o SUS, se a gente não consegue ofertar o melhor tratamento para o câncer de pulmão, a gente consegue ofertar uma boa estratégia de tratamento para quem quer parar de fumar, e isso o SUS conseguiu implementar de uma maneira bastante eficiente. Então, tem recursos para quem realmente quer parar de fumar. Então, acho que a primeira coisa é isso, é tentar, de alguma maneira, não entrar naquilo que é o principal fator de risco para o câncer de pulmão e ter uma qualidade de vida melhor, atividade física. Acho que é onde a gente consegue ter melhores resultados com um custo menor. E, por outro lado, a gente tentar entender que tem um caminho muito grande que passa também por nós médicos, que é uma discussão que precisa que o médico faça parte, porque tem muito médico que simplesmente acha que ele tem que oferecer o que é melhor e ponto, e às vezes até o que é melhor está muito baseado só em estudos clínicos que ele avalia de maneira pouco crítica, porque às vezes o estudo até traz um benefício, mas a gente não consegue, ou a gente não quer quantificar esse benefício de maneira adequada. Então, passa pelo médico ser mais crítico naquilo que ele está entendendo, que é o benefício para o seu paciente, e ele entender que ele faz parte da engrenagem. Não é simplesmente, eu vou tratar o meu paciente com o que é melhor, porque é melhor e ponto. Eu preciso entender que tem alguém que paga por isso, e que se isso não se tornar de uma maneira, né, se isso não se tornar algo sustentável, daqui a pouco o sistema quebra e a gente não vai oferecer nem no público e nem no privado, porque as fontes pagadoras, hoje várias já estão quebrando, estão sendo incorporadas por outras grandes, mas se continuar nessa escalada, nem as grandes daqui a pouco vão conseguir pagar, e aí vai ficar todo mundo igual, mas todo mundo igual nivelado por baixo, nem no SUS e nem no privado, porque ninguém vai conseguir pagar. Certo. Bom, as pessoas precisam entender o sistema de saúde, entender que existem novas terapias e que elas às vezes dependem dessa organização do sistema de saúde como um todo, e o médico, em especial, ele precisa fazer parte da solução. Se ele ficar só atrás de uma mesa, de uma escrivaninha, no computador, com a sua receita médica e recomendar que o paciente que se vire, acaba sendo um problema para todos. É isso. Bom, muito obrigado, Vinícius, Obrigado, pela André. sua parceria, obrigado a todos pela audiência e até breve.